Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mevan e Bira Hangout. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade entre nós. Hangout é encontro, e onde há encontro, há uma mesa preparada para nós partilharmos de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através das nossas vidas. Se você chegou neste canal agora pela primeira vez, seja super bem-vindo. Este é o Hangout, um encontro semanal, um podcast semanal aqui da casa do Mevan e Bira. Então sinta-se à vontade entre nós. E se você já é aqui da casa, deixa eu já te fazer um convite. Pega esse link, não esqueça, viraliza agora, compartilha aí com todos os seus contatos, porque, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O tema hoje promete. Vai ser um tanto quanto polêmico, não, brincadeira. Vai ser muito esclarecedor. Inteligência artificial nas igrejas. Será que a inteligência artificial tem nos ajudado ou não? Ou tem nos tornado dependentes? Ou talvez nos roubando aquilo que nós deveríamos fazer para o Senhor? É sobre isso que nós vamos discutir hoje aqui na mesa. E para falar comigo hoje sobre esse assunto tão especial e também tecnocase demais, eu trouxe ele que ele é pai. Gente, ele é pai do Timóteo. Ele é esposo da Vitória. Ele é o nosso pastor aqui da casa, pastor de jovens, e também ele tem aí um gabarito, um currículo aí sensacional dentro da área de tecnologia. Nós vamos abordar esse assunto hoje aqui. Então eu já quero falar com você que quer saber um pouco mais acerca da inteligência artificial, independentemente de onde você está, em qual estação que você está, hoje a IA tem alcançado a todos nós. Então, venha se aprofundar acerca desse conteúdo que é pontual para um tempo como este. Vem junto comigo? Pastor Peter, que saudade de você aqui na casa. Saudade também de estar aqui. Sim. Seja super bem-vindo, mais uma vez. Obrigado. Acho que esse podcast estava até falando, né? Estava marcado para o dia do nascimento do Timóteo. É verdade, né? A gente marcou. Acabou atrasando um pouco, mas estou super feliz. Eu vi que está com ele aí pela igreja. Ai, que delícia. Se ambientando, já a gente está aqui de novo com vocês. E já ele está correndo por aí, pela casa, né? Porque passa muito rápido, né? Pegando no pé de alguém por aí. A gente tá que delícia. Animado, vivendo essa fase preciosa no Senhor. E obrigado pelo convite. Imagina, para nós é um privilégio tê-lo aqui. E eu queria que, assim, até para trazer um esclarecimento para aqueles que não te conhecem ainda, aqui da casa ou fora dela, eu queria que você falasse um pouquinho quem que é Peter, quem que é o profissional Peter, o que ele desenvolve, o que ele faz, o que ele mexe, até para a gente depois adentrar no assunto propriamente dito. Perfeito. Então, o que eu mexo, né? Do lado profissional, eu trabalho com IA tem mais de 10 anos, então quando IA era esse chato bot, né, que a gente brinca, então estava na IBM, então a IBM era líder de IA aqui no Brasil. Então já estava lá na época que estava começando o BIA do Bradesco, que já faz muito tempo. Já. E na época entrei nessa área, as pessoas aqui no Brasil que tinha muito tempo, tinha 2, 3 anos ali de experiência. Acabou que eu gostei, me identifiquei, continuei me especializando. Legal. Fiz pós-graduação também em dados na USP. Na IBM fiz patente de IA, então com time de pesquisa. Estou no Itaú, trabalhando ainda com inteligência artificial e também dou aula no MBA da FIAP, que aí talvez a galera mais de tecnologia conheça, os nerds, né? Os nerds. E a FIAP hoje é uma das melhores instituições de ensino de tecnologia aqui do Brasil, instituição privada. Então, um pouco do Peter, né, profissional. O Peter nerd, né? Então, por isso que eu demoro a responder mensagem pra gente. Só tá um pouquinho ocupada. Um pouquinho. Não coloquei IA para responder, nem colocar. Aqui a conversa vai ser papo reto e sem papo IA reto. respondendo aqui, né? É isso. Mas, Peter, então vamos entrar então já nesse contexto. Então, a gente já percebe pelo que você está falando que a IA é muito... Embora as pessoas agora já é a bola da vez, né? Já tá no hype aí, todo mundo IA, todo mundo, né? Desde dos avós aos netos, todo mundo já sabe. Já tá todo mundo contextualizado acerca de inteligência artificial, mesmo que en passant, mas já ouviram falar sobre inteligência artificial. Então, você trouxe para nós um dado bem interessante, que assim, você começou esses estudos lá atrás, então isso já existe, pelo menos aqui no Brasil, que nós estamos falando, né? Dentro da nossa estrutura brasileira aqui, isso já tem então muito tempo, né? Já tem mais de 10 anos aí que a gente já está desenvolvendo, já tem feito estudos e já a aplicabilidade da IA propriamente dita aqui, né? Tem sim. E assim,
por mais que comentei ali que tem 10 anos ali mais de aplicação de mercado, o estudo da IA tem décadas já. Sim. Então, a definição até que eu mais gosto, o que é inteligência artificial? Eu já ia te perguntar né? então já traz pra gente aí, por favor. O que é isso? Assim, passando uma risca no chão para contextualizar. Isso. A definição de IA que eu acho mais abrangente é uma definição que é de 1950, que é de Alan Turing, e ele vai falar que IA é simplesmente máquinas que simulam um comportamento humano. Uau. Então, assim, tudo que for uma máquina que está simulando, desde uma máquina numa empresa de indústria que vai simular o comportamento operacional de embalar uma garrafa, até mesmo as tecnologias agora mais recentes, né, que emula até inteligência, tudo isso é considerado IA. Então você vai ter IAs que às vezes, pô, isso daqui é muito ruim e de fato pode ser chamado de IA. E tem agora essa corrida, né? Então a gente tem visto novidade a cada semana. Isso tudo já existe há bastante tempo até. Tem filmes que retratam. Segunda Guerra Mundial, o pessoal usando IA da época para conseguir decodificar mensagens nazistas e conseguir interpretar. Não é de hoje, né? Não é de hoje. Esses filmes já vêm trazendo, já vêm dando sinais acerca disso há muito tempo, né? Há muito tempo. Nas entrelinhas, trazendo pra gente o que o mundo iria viver em relação às máquinas, a inteligência das máquinas para todos nós, né? É isso. E hoje, o que você... Assim, a gente consegue quantificar, pelo menos hoje, dentro do mercado, dá para quantificar quantas IAs existem? Olha, tem um site que eu acompanho bastante, não é um site que vai ser 100% das IAs estarão lá, mas a comunidade vai alimentando esse site com IAs que eles encontram. Só nesse site tem mais de 40 mil. Eu acompanho... 40 mil? 40 mil. Uau. Então, a atualização de vocês, então, do ponto de vista de estudo, de técnico mesmo, assim... real time. É infinita. Todo dia tem coisa nova. Meu Deus. E as evoluções tecnológicas, elas estão até menos espaçadas do que costumava ser, né? Então, o último boom de IA que a gente teve, na época ainda da IBM, o avanço que teve, o Watson na época era IA da época, então o Watson era o GPT, que é hoje, e ele ganhou de um xadrezista numa competição, o melhor xadrezista do mundo, ele ganhou ali numa simulação que fizeram. Uau. Então foi um boom, né, de avanço tecnológico, mas ainda assim eu estava até conversando com o Cleiton aqui antes, ainda assim tinha muito defeito, era muito ruim. A gente ia fazer uma IA para atender ligação nível nacional, você precisava treinar uma IA para o norte, outra para o sul, porque a forma de falar é diferente, aí não entendia bem. Agora o GPT ele já entende 100 idiomas muito bem, então assim, esses avanços que... torna cada vez mais acessível. Sim. Eu até brinco que meu pai usa GPT antes de usar Netflix. Então, assim, tá muito acessível, tá na palma da mão. Então, agora acho que... e aí, como já conectando como igreja, né? Tudo que atinge a sociedade, quer queira, quer não, atinge a igreja de forma direta. Então tem E a igreja não pode viver fora dessa bolha. A gente precisa compreender, e aí eu já começo as perguntas para você, porque assim, a gente precisa surfar nessa onda, mas também compreender que aquilo que é nosso dever enquanto seres humanos, enquanto... Assim, né? O Criador nos formou, a imagem e semelhança é uma coisa, as máquinas estão aí, ele nos deu inteligência, capacidade intelectual, né? Para desenvolver, enfim, para fazer tudo isso acontecer, mas tem coisas que a máquina não tem que substituir. Sim. Que é tirar o nosso relacionamento com o Senhor, oração, né? A vida devocional, leitura da palavra, enfim. Eu acho que essa facilitação tem e deve vir, assim como assuntos, pautas como políticas, enfim, assuntos de relações sociais, todas têm que vir para dentro de uma comunidade de fé, para que as pessoas tenham ciência acerca do que a nossa sociedade, a gente vive aí fora. Sim. Até para que não sejamos nenhum tipo de analfabetos, né? E nem tampouco seres não relacionais. Mas o que a gente não pode deixar é fazer com que tudo isso venha nos engolir e a gente venha passar a ser... alimentados pelas IAs, não é? Perfeito. Tem
Tem uma empresa chamada Gartner que ela faz um estudo e eles chamam de Hype Cycle em inglês, nome bonitinho, mas basicamente eles falam que toda tecnologia vai ter 4 etapas. Então tem quase que um começo dela e tem um pico de expectativa inflada. Então não sei quem vai lembrar, mas pouco tempo atrás tinha aqueles NFTs com aqueles gorilas, aí Neymar botava foto e valia milhões, agora não vale mais tantos milhões assim. Aí depois tem um vale da desilusão, e aí muitas tecnologias morrem aí. Algumas conseguem passar uma subida de consolidação, encontrar um mercado, né, um uso, e até que atinge o platô de produtividade. Quando atinge esse platô, se atinge, a empresa já fala, ó, essa tecnologia veio para ficar e para mudar a forma que a gente faz. E a gente olhar o tempo que cada tecnologia atinge, o telefone demorou 16 anos para atingir esses 100 milhões de usuários, do 0 a 100 milhões. Aí tem Gmail, e-mail, TikTok. TikTok foi acho que 1 ano, tinha sido o mais rápido. O GPT em 2 meses atingiu. Então quando atingiu... 2 meses? 2 meses. E o GPT-3, que é muito pior do que o que a gente tem hoje. Então a gente já vê que está em toda a sociedade. Sim. Então, assim, veio para ficar. Acho que todas as indústrias serão impactadas, todas as profissões. Você pergunta para o GPT o que não vai ser impactado, fala, dançarino. Então, assim, você não é bom de dança, é melhor você estudar um pouco. Uau, meu Deus, meu Deus. Então, eu acho que assim, até do ponto de vista profissional mesmo, né? As empresas precisam se atentar, mas nós também precisamos, né, nos atentar em relação a isso, nos preparar, né, para essas evoluções e tentar acompanhar, porque, como você mesmo mencionou, a evolução é constante. E como isso nos impulsiona, né, Cília? Então, assim, até pegando problemas, talvez, que toda igreja tem, principalmente olhando São Paulo, né? O tempo para se dedicar na obra, para servir. Sim. Quanto que a IA também não consegue já agilizar? Vou fazer uma escala para os coordenadores. Cara, você coloca lá o nome das pessoas, ele já gera para você. Então, aquele tempo que você tinha que debruçar num algo mais operacional, não relacional, cara, você consegue fazer isso muito mais rápido. Kid, você consegue criar atividades, consegue fazer vídeo de historinha de fixação. Todas as áreas. Os jovens estão entrando no mercado de trabalho, revisar currículo treinar entrevista. Legal. Pesquisas. Então, assim, antigamente a gente pesquisava biblioteca, veio o Google, a gente usa muito o Google. Cara, e aí ela cruza essa fronteira do Google de ter 10, 15 sites que você vai clicando e acessando. Sim. Ela busca conteúdo em inglês, traduz para você. Vídeo, chinês, então assim, conteúdos de teólogos que você nunca acessaria, ela consegue. Obviamente, você tem que fazer uma curadoria, saber o que ela está trazendo. É uma assistente para tudo, né? Pro seu dia a dia, né? Então, sei lá, tô em casa, quero uma receita legal, queria fazer uma coisa gostosa, uma sobremesa, procura uma receita, ela traz também, ajuda em tudo, né? Você tira a foto de um prato, ela calcula a caloria, tem sua margem de erro ali, mas fica mais acessível até você ter uma vida mais saudável. Então, assim, ela chega para ajudar muitas coisas. Sim. Então, a gente tem que ter um cuidado também, porque, às vezes, na nossa ansiedade, né, em vez da gente continuar fazendo as mesmas coisas e a IA nos devolver tempo que a gente possa gastar com relacionamentos, com aquilo que devocional, ela não vai fazer. Exato. Aquilo que ela não vai fazer. Às vezes, a gente entra na ansiedade de, em vez de fazer 5, eu vou fazer 10 coisas. E aí, você trabalha mais ou você tem menos tempo, né, no final do dia. Então são cuidados e problemas que a gente tem desde a época do faraó, aumentando a carga de trabalho para o povo não adorar no Egito, até hoje, milhares de anos depois. Uau. Mas esse negócio da escala que você falou, não é legal colocar no GPT na IA não, viu? É só usar o Visioncast que lá tem escala. Visioncast. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que a inteligência artificial pode ajudar no estudo da Bíblia sem substituir a direção do Espírito Santo? Perfeito. Olha, o que eu tenho feito já de um tempo pra cá? Eu tive uma época da minha vida que eu gostava de ler a Bíblia toda, e aí eu sempre fazia tiros de leitura, então vou ler em 1 ano, vou ler em 6 meses, vou ler em 3 meses. Certo. Só que vai te dando uma visão talvez macro, e tem coisas que você não consegue aprofundar tanto. Sim. De um tempo pra cá eu tenho gastado mais tempo em um único capítulo, e aí
vou enxergando coisas que eu não enxergava nessa velocidade, Sim. nessa meta de ler. O que eu tenho feito no âmbito pessoal? Tem um promptzinho que eu faço que ele traz para você teólogos, aí você pode ir filtrando quais fontes ele busca, pontos de vista, contexto histórico, região que se tratava. Quando você coloca ele, você coloca um capítulo só, ele vai fazendo versículo por versículo do que se tratava. Então, coisas que às vezes passa batido. Então, tá recente na minha cabeça que eu estava lendo essa semana com a Vitória. João 17, o lugar onde Jesus estava fazendo a oração ali final, é o mesmo lugar mesmo jardim que Davi foge de Absalão. Então, ela consegue cruzar essas coisas que às vezes você não se toca. Então traz contexto, estava próximo da Páscoa, então provavelmente os sacrifícios devia ter um rio de sangue passando ali. Então você consegue quase que ilustrar. E você poderia literalmente ilustrar com outro IA. Eu parei no âmbito do texto. Mas a riqueza de pesquisa de um capítulo que eu pedi, ela me trouxe 66 fontes em 10 minutos. Então, cara, é rico, assim, a profundidade que você consegue. Traz estudos hebraicos que eu não sei aramaico, nunca ia conseguir ler e acessar. Ela consegue traduzir e trazer tudo isso para você, né? Mas, assim, ela consegue acelerar esse acesso ao conceito, às traduções, né, do hebraico, aramaico, enfim, essas reflexões. Mas ela não pode substituir a nossa oração. Ela não pode substituir o nosso discernimento espiritual, porque ela vai trazer ali a informação para você. Mas você precisa, à luz da palavra, conhecer um mínimo para que você saiba porque pode ser que uma vez ou outra ela traga uma palavra ou outra fora de contexto. Sim. E ali você conhecendo a verdade, você vai saber discernir, opa, peraí, isso aqui ela se enganou. Perfeito. Porque não dá para acreditar piamente nela. Exato, mas ainda que ela traga 100% certo, nunca vai substituir, tá, Cília? Porque é sempre aquele dilema, até mesmo se você usar livros, se você conhece muito Deus da palavra e não conhece, você conhece muito dele e não tem tempo com ele, exato. Cara, você tem um conhecimento teórico muito bom, então você vai às vezes fazer missões, evangelismo, você conhece pessoas teologicamente até mais fortes que você, mas que não praticava, não conhecia o Cristo. E quantas pessoas, às vezes, com conhecimento até inferior, mas tem uma fé, uma experiência, uma profundidade nele. Você pegar... Jesus não foi buscar os discípulos em templos de estudiosos, ele foi pegar pescadores. É isso. Paulo, ele escreve depois lá sobre a Santa Ceia sem ter vivido a Santa Ceia. Como é que ele sabia? Como é que ele sabia, né? Não foi de estudo, foi de ter relacionamento, do tempo que ele passou ali com Cristo, já ressurreto, né? Então, assim, tudo que for relacional com Deus, eu vejo que ela abre muita oportunidade da gente otimizar tempo. Sim. Para ao contrário de Faraó, de aumentar a nossa carga de trabalho, a gente ter menos tempo com Deus, a gente fazer mais rápido, de uma forma a ter mais tempo com Ele. E nisso ela agrega bastante. Então, assim, de fato, a revelação vem, sim, do Espírito Santo, né? Exato. Até que ponto a IA pode nos auxiliar nessa interpretação da palavra sem essa responsabilidade desse nosso discernimento de oração? Porque é isso que você falou. Você colocou alguns prompts ali, ela está te ajudando a fazer esses estudos, mas... até que ponto, sabe? Você continua se dedicando a esses estudos, você continua vivendo disso, mas... entende o que eu quero dizer? Porque muitas das vezes as pessoas estão só se dedicando a conhecer e, nossa, isso aqui é demais, nossa, isso aqui, meu Deus, e se debruça nisso, e é gostoso estudar, é gostoso obter conhecimento, especialmente traduzindo tudo aquilo que a gente, né, esses estudos e trazendo essa riqueza de detalhes que num estudo rápido que nós fizéssemos ali, a gente não ia conseguir ter. Sim. Mas até que ponto, sabe? Ela pode nos auxiliar nesses estudos, mas talvez está aí nos roubando desse tempo de relacionamento. Como é que eu consigo conciliar tudo isso, sabe? Perfeito. É um eterno balanceamento ali. A gente não pode nem ir muito pro relacional, né? Esquecer da palavra. Mas a gente também não pode ir para a palavra, porque Paulo já vai falar, né? A letra mata, então a gente precisa do Espírito. Eu brinco, eu sempre gosto de orar, assim... antes de ir, tá, da forma que tá hoje, pro Espírito Santo me guiar e me direcionar. Então, você sempre ter esse discernimento e sensibilidade, porque vai ter momentos que às vezes você nem terminou seu estudo, mas algo ali te tocou,
E, cara, você precisa, às vezes, parar e orar, parar e buscar o que o Espírito Santo tá te chamando a atenção ali. Sim. Então, você precisa ter esse discernimento, não dá para ser uma máquina. Então, a mesma coisa, você vai numa pós-graduação, num doutorado, numa PUC, numa Mackenzie, você vai ter muitas pessoas que conhecem muito de teologia mais que a gente, Sem dúvida. mas não tem o conhecimento de Cristo, de relacionamento com Ele, o mais importante, né? Cristo, no último dia, vai falar, eu te conheço. Porque se você não gasta tempo com Ele, você pode conhecê-lo, mas Ele pode não te conhecer. Uau. Mas, de novo, né, tem os ponderamentos. Coisas que são muito importantes e relevantes a gente trazer. A gente quase que vive numa bolha. Assim, outro dia eu estava vendo que 80% dos brasileiros ouvem rádio. Cara, desde o Spotify eu não ouço rádio. Então, às vezes, a gente está num contexto e tem muita gente ainda analfabeta. Tem muita gente ainda ligada na TV. Se a gente vai para esse interior, Brasilzão afora aí, tem muita gente lá no rádio, a bateria, pilha, tem muita gente na TV, sabe, conectado, que é o único canal de comunicação que tem. O único canal. Agora, pensa essas pessoas, eu já vi testemunhos de pessoas que não sabiam ler, aprenderam a ler com o Espírito Santo, mas pensa que hoje ela pode conversar, ela não precisa nem saber escrever. Exato. Ela pode colocar o áudio e ir perguntando. Vai ter ali seus erros, mas já dá uma profundidade que a pessoa não teria, ficaria refém de outras pessoas explicarem. Traduções para outras línguas. Eu acho que tem uma riqueza que a gente precisa acessar. Explorar, né? Eu sei de pessoas que já têm feito alguns movimentos. No meio tech é famoso hackathon, mas é basicamente se juntar uma noite toda, pedir pizza e começar a resolver um problema social. Então, pessoas que já têm se juntado ali com como é que eu vou resolver problema de logística, de doação e recebedores de doação. Então, a pessoa cadastra o que ela precisa, alguém se cadastra como voluntário de fazer a entrega, porque às vezes a pessoa não tem como retirar, e o doador cadastra o que tem para doar, então cria-se um portal e já está tudo ali online. Uau. Então, também tem essa fricção que ela tira, você poder literalmente criar soluções, mesmo que você não saiba programar. Você poder criar uma solução a nível zero e já está funcional ali, mesmo que de forma simples, com erro ou outro. Mas você já tem um poder na sua mão muito grande. O chá de bebê, quem fez o site lá foi a Vitória. Ela ia colocando, quero que apareça os comentários. E aí ia criando lá. Que legal, que legal, que legal. Mas é engraçado que, assim, quando olha já para essa área mais técnica de vocês, né, esse mundo mais nerd de vocês, eu vejo muito, lá em casa, o Cleiton fala muito, assim, a respeito disso, né? Porque, assim, embora, imagine, ele tem um time que trabalha o tempo inteiro, há anos, há décadas também, com tecnologia, inovação e tudo mais. Mas, assim, você precisa ter o conhecimento técnico mínimo, porque por mais que você peça ela para programar alguma coisa, você precisa validar. Exato. Então, independentemente do que você está pedindo para ela, você precisa conhecer ali ter mais ou menos, ter uma base para você depois conseguir corrigir, conseguir validar, porque senão o negócio não anda, né? Exato. Mas eu queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre isso, assim, quando... Vamos imaginar IA já na prática, né? Se alguém quiser fazer como você mencionou. A pessoa pode não saber escrever, mas ela pode usar o microfone, né, ali, o recurso de falar e pedir, né, alguma informação, algum conteúdo. Mas vamos imaginar que a pessoa já é cristã, já está aqui sentada no banco e, de repente, ela quer pegar IA para fazer algum tipo de estudo, alguma coisa. Como que ele pode filtrar para fazer, sabe... essa busca para fazer um prompt legal, sabe? Assim, eu queria que você desse uma dica para quem está nos ouvindo agora e fala, tá bom, eu vou começar agora. Por onde eu começo? Perfeito. Assim, como as coisas mudam rápido, talvez a minha resposta de hoje pode não ser vale a mesma. Amanhã. E tá tudo bem sobre isso, não tem problema. Assim, o que eu tenho usado muito, cara, o GPT para criação ali textual, eu ainda acho ele muito bom. Então, tem outras surgindo para codificação, já tem o que chamam de Claude, tem o Gemini ali para imagem, vídeo. Né? Tem algumas mais profissionais agora também de imagem, vídeo. Prompt, às vezes, você pode até você mesmo digitar ali para o GPT. Peraí, só um parêntese.
quem está nos ouvindo agora e de repente não sabe o que que é é o prompt. Prompt é você abrir uma IA, abrir um GPT ali e escrever, né? O que você Exato. quer. É como se fosse a sua solicitação, fosse o seu script, fosse Exato. o seu pedido para ela. É uma instrução. Isso. Pensa que você está instruindo a IA como se fosse ali um assistente seu a algo e pensa que ela tem zero de contexto. Então, na hora que você estiver escrevendo, quanto mais detalhes você der, melhor. E às vezes você pode até usar a própria IA para criar um prompt. Então você coloca no GPT, quero melhorar meu currículo, dar foco nessa habilidade, Legal. meu objetivo. Então, quanto contexto e objetivo você der, às vezes você quer minimizar as fontes que ela vai consultar, porque ela consulta o que ela quiser. Então, quanto mais você direcionar, menor é o risco dela alucinar e trazer algo errado. Coisa muito discrepante, né, do que você está pedindo ali. Exato. Então, às vezes, você pode até... A primeira interação sua com ela, você pedindo um prompt disso, você já vai ter ali a instrução, aí você pega essa instrução e depois copia e cola que ela já executa ali para você. E aí, desde âmbitos de estudo, aí depois, obviamente, tem o que a gente chama de engenharia de prompt, que é... Ela não vai retornar certo na primeira vez, aí você vai falando, ela vai ajustando. Então, essa lapidação ali da instrução que você está dando para ela. Certo. Agora, vamos falar um pouquinho de riscos. Qual que é o risco que você acredita, assim, do ponto de vista técnico? Eu gostaria que você falasse acerca disso, e olhando a lupa aqui, então, do profissional Peter, que você tem conhecimento acerca do mercado. Mas como a gente está falando de igreja, do universo cristão, eu gostaria que o pastor Peter também respondesse. Quais são os riscos de a gente depender demais dessas inteligências para, desde redigir uma mensagem, preparar um currículo, até, faz um devocional para mim, faz alguma coisa escrita para mim, enfim, algum tipo de mensagens, ou até mesmo, sei lá, talvez... pessoas que estão com o microfone na mão aí nas igrejas já estão usando os recursos da IA para falar sobre isso. Então, assim, qual é esse nosso risco da dependência disso? Porque uma vez aprendido, entendido, que esse assistente funciona pra caramba e alivia e facilita a minha vida e facilita, sabe? Em vez de 10 itens no meu checklist, eu tô fazendo 3, porque ela tá fazendo 7 para mim e tal. Então, assim, chega uma hora... que esse trem vai, sabe? Então, assim, qual que é esse nosso risco? Então, eu tô falando pro profissional e depois eu queria também ouvir o pastor Peter falando a respeito disso. Certo. Eu vejo dois riscos, tá, Cília? O primeiro você pontuou muito bem, que é a dependência. E aí eu vejo, talvez, agravantes diferentes desse risco. Então, acho que vou até citar o exemplo de outra tecnologia, o Waze. Então, eu comecei a dirigir em São Paulo já com a existência do Waze. Se eu tô sem o Waze, sem internet, eu vou para um lugar muito diferente, cara, já me perco, eu não sei andar por placa. Em contrapartida, tem tio, pai, que usam o Waze, mas eles aprenderam antes guias que existiam. Páginas amarelas. Páginas, direção, isso daqui é pro norte, então eu sei que é para lá. Que uma eventual falta de internet, o aplicativo tá fora, acabou a bateria... Eles conseguem fazer. Quando a gente olha no âmbito de IA, profissionais que às vezes já estão no mercado, eles já sabem fazer sem IA. Então eles precisam agora meio que adaptar para fazer. Quando a gente pega as pessoas que estão entrando, se elas não aprenderem a fazer sem IA, no dia que o GPT estiver fora do ar, ela não consegue fazer nada. Exatamente. Não tem devocional, não tem produtividade na empresa, não tem nada. Exatamente. Esse, para mim, acho que é o risco número 1 e não é difícil de acontecer, porque... com as IAs, guerra, cara, a gente sabe que está um ambiente geopolítico um pouco instável e as brasileiras temos poucas. E um outro risco que, aí, em âmbito mais profissional, já estamos vendo, assim, principalmente no âmbito de educação, é a entrada de profissionais júnior. Porque pensa que eu tenho uma IA, cara, ela te responde sobre nutrição, cara, enfermagem. Eu brinco com a Vitória que a gente tinha um GPT obstétrico nas consultas ali do Timóteo. Obviamente, precisa de validação, mas já te traz muita coisa acurada. Sim. E os profissionais júniores, muitas coisas eles estão aprendendo também. Então, eles erram, às vezes, até mais em alguns aspectos do que a IA. Como que a gente insere a nossa juventude no mercado de trabalho?
Então, como que ela entra já performando melhor que essas IAs, que tem um monte de pesquisador varrendo a internet inteira todo dia, treinando ali, chega a ser injusto, né? A comparação, uma IA vai ler 10 milhões de livros, se você lê a sua vida toda, você lê, sabe, 2 mil... E olha lá. E olha lá. Como que a gente prepara? Então vai ter, acho que uma mudança ali em termos mercadológicos, econômicos, com certeza. É um segundo risco, assim, que eu vejo acontecer. E como que a gente mitiga, né, esses riscos? Então, por mais que a facilite, por mais que ela tenha já todos essas facilidades, né, essas ferramentas, tem formas de você sempre ir validando. Inclusive, não precisa ser algo muito manual. Vou fazer na mão e vou pedir para a IA fazer. Você vai ter um retrabalho ali, né? Mas como que você, às vezes, você coloca padrões de que você vai ter que validar, como que você vai pedir, como que você instrui a IA para ela mesma se autocorrigir. Ter dias que, cara, vai pro papel, volta pro livro, ou mesmo os livros, por mais que tenha Kindle, hoje em dia eu ainda gosto do papel, de folhear. Minha melhor forma de aprender é escrever, então eu vou estudar alguma coisa, eu escrevo. Tem um monte de ferramenta de bloco de notas no computador, mas eu tenho o meu bloco de notas no papel. Senão... todos têm seus viés. Se queimar meu bloco de notas, eu não sei o que eu vou fazer no dia. Então, assim, tem sua dependência também. Agora, uma vez que estamos conscientes, como que a gente minimiza? Isso. Então, validando, pegando esporadicamente para refazer ali na mão, saindo um pouco do digital. Acho que são coisas saudáveis para a gente ter na nossa rotina, para não acostumar o cérebro também a sempre ter aquilo, e no dia que não ter, não sabe fazer de forma diferente. Exatamente. E é esse risco dessa dependência, né? Esse risco dessa dependência, porque se a gente parar para pensar, a gente até estava falando algumas edições passadas, até com os pastores aqui da casa também, a Bruninha e o André, acerca dessa geração, né? Que, assim, se a gente até fez um comentário, assim, que essa geração agora não é a mesma geração dos nossos pais. Porque dificilmente você viu os nossos pais sentado, descansando. É uma galera que trabalhava e estava ativamente sempre fazendo algo, fazendo alguma coisa. Agora é uma meninada, é uma geração que está muito cansada. Que, assim, já acorda e já estou cansado. E, inclusive, dentro do próprio mercado de trabalho. Então, são profissionais que já entram no mercado de trabalho, mal recebem um feedback bom ou ruim, não gostou daquilo, eu não quero. Então, é tudo muito, muito descartável, né? Alguns até brincam, né? Geração Nutella e tal. Mas se nós, seres humanos, ainda assim, adentrarmos para essa esfera de dependência, a gente vai ter aí, daqui a pouco, uma galera meio que difícil de lidar do ponto de vista relacional. Sim. Porque se já é uma geração que gosta de tudo muito rápido, sabe? Perde a atenção muito rápido. Não quero isso mais não gostei. E abandona no meio do caminho. Não quero. Aí deixa a porta aberta, deixa o negócio, começou a mexer, perdeu o gosto, largou pra lá, jogou. Aí daqui a pouco pega outro. Então, e se a gente ainda cai numa dependência de uma IA, ou mesmo nós já, né, dos nossos pais, enfim, independentemente da geração, hoje a gente está muito ligado na tecnologia. Se a gente acaba voltando demais para isso daqui, cara, o relacional não vai existir. Não vai existir. Óbvio, nem com Deus, nem tampouco entre o relacionamento entre pai e filho. Por isso que a Bíblia nos alerta, né? Voltar o coração dos pais para os filhos e filhos aos pais. Você acha mesmo que... porque eu acredito que a IA, a tecnologia e tudo mais, a inteligência artificial, isso é um recurso que não tem volta. Sim. É daqui para frente. E a tendência é daqui para frente avançar cada vez mais. Correto? Sim, correto. Tem vários aspectos, Cília. Acho que tudo isso que você falou é bem rico. Eu acho que conecta muito até com a pregação do Vilela no aniversário da igreja sobre os ossos, as articulações. Sim. E que faz barulho e tem que aprender a conviver com barulho. E são gerações diferentes. E eu acho que até ambientes diferentes. Então,
os pais às vezes não tiveram uma qualidade de vida, quer dar para o filho uma qualidade diferente. Então, aqueles pais que não tinha plano B, não tinha opção de não querer, tinha que pôr comida em casa. Eu ainda peguei um pouco dessa geração. Não tem essa de eu não querer, não tem essa, eu tô cansado, vou parar de trabalhar. Você para de trabalhar quando o trabalho acaba. Então, tem prós e contras, né? Também tem uma geração, talvez ansiosa, a maior geração ansiosa da história. E os filhos conseguem também, acho que, errar mais. Não quero, mas tem esse problema de desistir fácil. Exato. Primeiro problema que encontra, desiste. E os processos de Deus, cara, a perseverança é o que você mais vai ser testado. E vai ter coisa que se o pai quiser tirar da frente do filho, livrar o filho, não adianta, cara. Deus vai deixar você de uma forma de mãos atadas que não vai ter o que fazer. Seu filho vai ter que ouvir, não, vai ter que esperar. E vai ter que aprender, porque no final do dia a gente está sendo de glória em glória, transformado em Cristo. Sim. Cristo esperou 30 anos já pronto, já conhecedor da palavra para viver o ministério. Exato. Então, tem todos esses quesitos que eu acho que a igreja ela ajuda a tratar, por bem ou por mal, né? Toda igreja tem seus defeitos, sim, são os ossos, né? Você tem que permanecer. Muitas vezes não vai ser o caminho fácil, mas você tem sempre que escolher o caminho correto. Exato. Então, seja, cara, precisar baixar a cabeça, baixar o orgulho, você tá sensível. Eu acho que volta até no ponto de estar sensível ao Espírito Santo, a saber estar errado. Se você tem um Deus que nunca discorda de você, talvez não é Deus que você tá ouvindo. Então, você precisa estar muito atento. E uma forma de você ter isso mais fácil também tendo pessoas próximas. Tem certas decisões e palavras de Deus que eu oro para Deus. Falo, Deus, eu sei que você pode falar comigo, eu sei que muitas coisas você fala comigo, mas esse tipo de coisa que às vezes envolve um âmbito emocional, talvez, usa outra pessoa. Então, tem coisa que eu peço para que eu não me confunda. Exatamente. Então, assim, Deus, cara... O coração já é tão enganoso, sabe? Então, assim, isso daqui, cara... Usa alguém aí, vai. Por favor. Então... Me dá um sinal, faz sinal de fumaça. Então, ele também ajuda nisso. Sim. E se você não tem um lugar de relacionamento, você não vai ter isso. Então, a gente tá numa mesa, eu tiver com algo no dente aqui, eu preciso que você me fale, porque eu não vou ver. Exato. Então, numa mesa, a única face que a gente não vê é a nossa. Exato. Então a gente precisa até pro discipulado, para correção, para conhecimento de Cristo. Uau. E quando a gente olha para IA, assim, até para talvez deixar mais palpável, a Anthropic, que é a empresa do Claude, que é uma IA tipo GPT de outra empresa, ela gerou um faturamento agora de 50 bilhões. Aí, em termos de comparação, ela tem 5 anos, essa empresa gerou esse faturamento que o Google demorou 15 anos para gerar. Então, assim, o Google mudou a forma que a gente interagia. Muitas bibliotecas hoje, cara, é só para quem gosta, não é aquela necessidade que era antes. E agora, essa empresa em 5 anos, ou seja, 1/3 do tempo, também atingiu isso. Então, assim, a gente já consegue ver que o futuro está tendenciando. A OpenAI, que é a empresa do GPT, tá valendo mais que a SpaceX, que é uma empresa do Elon Musk que fabrica foguete. Tipo assim, a gente precisa aprender. Se a gente cair de novo naquele erro, igual foi no começo, TV, não pode TV, não sei o que. Isso aí não é de Deus, não. Não é de Deus. Lembra? Isso não é de Deus. Vídeo, não, internet. Então, assim, parece que a gente sempre fica atrasado. Exato. A igreja não pode viver nessa bolha. Não pode. Nós não podemos ser analfabetos digitais. Isso a gente não pode ser. Eu acho que desconhecedores de qualquer coisa das relações humanas. A gente precisa trazer como pauta para dentro da igreja e discutir até que ponto isso vai nos beneficiar enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, enquanto corpo de Cristo na Terra. Vocês podem aproveitar disso aqui. Vamos surfar nessa onda para a glória de Deus, fazer com que o nome do Senhor alcance mais pessoas nos ribeirinhos, né, que podem falar lá, cliquem no, né, enfim, se receber um smartphone que vai conseguir ter esse acesso. Mas também, por outro lado, em paralelo, a gente tem que falar, cuidado, não se tornem dependentes, viciantes disso daqui, porque vai te roubar o relacionamento com o Senhor. Sim. Então, aonde está o teu tesouro? Do que você tem se alimentado?
do que Exato. você tem vivido. Então, eu acho que é uma linha muito tênue para você segurar essa balança. Exato. Os excessos vão te roubar. Exato. O que eu gosto muito da analogia de Paulo, assim. Paulo, ele fala que ele vendia tendas para sustentar o ministério dele. Então, Paulo não era um vendedor de tendas, mas ele fazia uso disso para alavancar aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Então, muitas passagens de viagem que ele fazia, recursos, muitas vezes eram de igreja e muitas vezes era ele mesmo pagando através desse recurso para fazer. Quando a gente olha o âmbito de igreja, cara, as maiores universidades do mundo nasceram com cursos de teologia, assim. Então foi a igreja transformando o setor educacional, que talvez a gente muitas vezes quer se afastar agora. Não vou ser pioneiro em nada, eu vejo o que eu me adapto do que surge lá fora. Mas quando a gente olha a primeira pessoa que a Bíblia fala de cheia do Espírito Santo, lá Bezalel, a gente tem até a sala aqui, cara, foi uma pessoa que foi cheia em criatividade. Sim. Então um escravo que só trabalhava com pedra começou a lapidar ouro. Então assim, uma habilidade dada dos céus. Do Senhor, a gente tem um acesso, Deus, ele é criador. A gente ser igual a Deus, a gente também tem essa criatividade em nós. Como que a gente volta a instigar isso, de parar de viver o que os outros criam e ver o que a gente adequa ou não, e como que a gente passa também a criar coisas para tocar o mundo. Então tem as faculdades Oxford, Harvard, eu sei que tem muitas das faculdades top 10 mundiais, ainda tem lá. Oxford, eu sei que tem a sala do C.S. Lewis, grandes nomes cristãos que estão lá, eles mantêm cultos, tem células na escola, eles mantêm essa tradição, esse cunho, e a gente precisa cada vez mais não só usar com moderação, né, com todos os cuidados, mas, cara, tentar ao máximo de porque a igreja tem que tocar a sociedade. Como que eu uso, às vezes, a IA consegue pesquisar 1000 fontes para decidir aonde que eu vou fazer missões. Cara, qualquer lugar que tem o menor PIB ou tem menos conhecimento do evangelho, antes você tinha que fazer uma pesquisa muito profunda, agora você tem acesso de forma fácil, consegue ser mais assertivo. Sim. Mas, de novo, não é o nosso principal, é o nosso vender tendas, é o nosso impulsionador ali para algo maior, né? Uau. Essa referência que você trouxe de Paulo, de vender tendas, para mim foi extraordinário. E eu queria que você trouxesse pra gente, porque assim, pode ser que algum pastor, algum líder de alguma comunidade de fé, de alguma igreja, alguma congregação, vá assistir essa live uma hora. E para essas igrejas hoje mais contemporâneas, as igrejas mais avivadas, as igrejas mais modernas, vou falar assim, talvez as igrejas de paredes pretas, vamos tentar trazer assim, talvez é mais fácil nós entendermos acerca do que essa tecnologia está trazendo para nós enquanto sociedade. Sim. E fazer uso de tudo isso. Sim. Mas, Peter, tem muita igreja que ainda é muito tradicional. Que ainda é muito fechada, que ainda é muito pequena. Você acha que, sabe, assim, de alguma maneira, uma hora ou outra, essas igrejas vão ter que se abrir. Sim. Uma hora ou outra. Nós, seres humanos, o uso do celular. Ele começou e todo mundo começou. Que negócio é esse? Lembra? Era um negócio desse tamanho, pendurado. As pessoas colocavam aqui, parecia um telefone, né? Um telefone fixo pendurado na cintura. Enfim, as pessoas foi tendo resistência. Hoje está todo mundo com smartphone nas mãos. E a gente tem uma dependência, a gente trabalha com isso, a gente, né, utiliza como ferramenta. Mas como que de alguma maneira, para dentro dessas igrejas, a gente pode tentar trazer clareza para eles acerca de que não é pecado. Não, vocês podem fazer o uso disso. Perfeito. Sabe? Vocês não precisam trazer a IA para ficar fazendo a pregação inteira. Mas uma coisa ou outra, sabe? Eu queria que você imaginassem esse público e a gente tentasse trazer, esmiuçasse um pouco mais
acerca desse contexto para eles. Para que essa Perfeito. realidade deles também eles possam fazer o uso, sabe? Porque pra gente é tudo muito mais fácil, mais tranquilo. Talvez a nossa rotina, tem muito nerd nas nossas comunidades de fé e tudo mais, mas talvez para essas outras igrejas, sabe, talvez para eles ainda sentem esse desconforto, sabe? Talvez até a desconfiança. Perfeito. Ah, mas como é que o menino tá falando isso pra mim? Como é que eu vou trazer esse negócio de computador, de tecnologia aqui pra dentro da minha igreja? Esse trem não vai funcionar aqui. Perfeito. Ó, tem algumas abordagens, tá? Se a gente for ver a Bíblia de papel, como a gente tem hoje, cara, ela é digitalizada em equipamentos ali tecnológicos e graças a Deus por isso, porque barateia, isso gera acessibilidade para milhões de pessoas. Antes era no papiro, se perdiam coisas, você tinha um tempo demorado, todo o trabalho ali manual. Então, a partir da Bíblia de papel, que a gente já considera... Cara, eu amo até o cheirinho de Bíblia, né? Parece que é diferente. Mas, assim, até a Bíblia de papel, que é o nosso tradicional, ela já é com tecnologia. Já foi afetada e afetada pro bem. Já tem a sua versão tecnológica. Já tem sua versão tecnológica. Então não é pecado. Exato. Então, Ok. assim, a partir desse momento, você já... Então a tecnologia tá agindo pro bem. Eu gosto de falar que é como um equipamento, um carro. Cara, tem carros, seja proposital ou não proposital, alguém atropelou outra pessoa. Agora a gente não vai usar mais carro. Então, cara, é um equipamento que, dependendo da forma que você usa, vai ser benéfico ou não. Você vai chegar num lugar mais rápido ou não. Cara, pesquisas, você vai chegar num lugar mais rápido ou não, usando IA. Novamente, você precisa definir o caminho, ver se está certo, ver se não está colocando caminho errado, se não tem nenhuma distorção. Validar, de novo, orar, saber o que o Espírito Santo quer naquele dia. Às vezes ele não vai querer nem que você pregue. Então você ter esse discernimento. E quanto antes a gente passar a usar, melhor. Então, quando a gente foi ver, tinha passado anos que existia TV, internet, poucas igrejas entraram. E a gente sabe, a Bíblia já fala, não dê lugar ao diabo. Todo lugar que a igreja deixa vazio vai ser ocupado. Então, como que a gente ocupa esse lugar, de alguma forma, dando essa visibilidade ali para a igreja, fazendo, cara, causas sociais, atingindo a sociedade, impulsionando o ministério que o Senhor deu. Levando a palavra, Levando a palavra. Um monte de gente, às vezes, tem chamado para ir para outros países, está sem condição de fazer um curso de inglês. Mas consegue treinar inglês, ela consegue te corrigir. Então, assim, não vai ser a professora ali te dando aula, mas já é uma versão zero que você já pode começar. Sim. Pessoas que precisam passar numa nutricionista. Cara, de novo, não vai substituir o profissional. Sim, sem dúvida. Mas muitas coisas básicas, ela consegue já adaptar a sua rotina. Isso eu não gosto, adapte e tal. Te dá muita abertura, muita acessibilidade. Quando a gente rotula isso como algo do diabo... Ou como pecado, por exemplo. É pecado usar IA para fazer pregação. É pecado. Então, assim, a mesma coisa que fizeram com o Google lá atrás. E a mesma coisa que vai sempre acontecer. O pessoal brinca da falta de emprego, né? Mas desde a Revolução Industrial o pessoal tinha medo. A máquina vai roubar meu emprego. Exato. E a sociedade, ela sempre encontra um meio do caminho e se adapta. Então, Revolução Industrial, a galera fabricava muita roupa. Tinha uma poluição enorme. O pessoal começou, em vez de fabricar de forma manual, artesanal, começou a ter mais lojas de roupa, entregas. Então mudou um pouco as características de emprego. E talvez agora com o advento da IA, você não vai precisar, igual a gente sempre aprendeu, né? Precisa saber as melhores respostas. Talvez você vai ter que saber as melhores perguntas. Então muda um pouco talvez o jogo. Mudou um pouquinho, né? Uau. E isso para dentro da igreja é extremamente pontual para essa geração. Mudou as perguntas, a forma de perguntar. E tem perguntas que a IA não vai te responder. E isso é fundamental. Então, teve pregações jovens nos teens que eu vi que fazia, perguntando assim, quem é Jesus para você?
Porque talvez seja a pergunta mais importante da sua vida. Dependendo de quem Jesus é para você, você tem uma visão até deturpada de você mesmo. Pedro Uau. reconhece Cristo como Filho de Deus vivo e Jesus fala: tu és Pedro, sobre essa rocha edificarei minha igreja. Então, na revelação do Criador, a criatura se reconhece. Então, eu acho que vai chegar um ponto, Cília, que essas perguntas que a gente faz para IA, a gente fica bom de perguntar coisa, em muitos momentos vai mudar a forma que a gente pensa. Então acho que tem um novo tempo vindo que, cara, a igreja vai começar a perguntar mais, as pessoas começarão a perguntar mais, e não só respostas bonitas que a IA gera, Sim, sem dúvida. mas respostas significativas, com algo dentro, profundas. Hoje IA gera música, louvor. Tem louvor com 1 milhão de visualização no Spotify que foi feito por IA. Então, esse final de semana eu tava vendo, os meninos estavam brincando com a IA, assim. Eles falaram assim, faz um louvor com Salmos, sei lá, Salmo 20, sei lá, tô chutando aleatoriamente aqui, tá? Faça lá uma música com o Salmo 20. A IA fez a canção, a melodia inteira, a letra inteira, cantada, afinadíssima. Ela ainda trouxe a capa do álbum. Ela trouxe a capa do álbum. E numa qualidade absurda, né? E assim, em segundos. E uma qualidade absurda. Que você precisaria de um diretor musical, de toda uma estrutura, de uma riqueza de equipamentos, né? Sim. E tudo mais. Horas e horas de estúdio, preparar a equipe e tudo mais. Para você conseguir fazer. E em questão de alguns cliques. Tava lá o álbum pronto. E detalhe, eles ainda falaram, eu quero uma pegada mais de rock, um rock melancólico. Então, assim, o estilo vem exatamente como você quer. Então, é muito isso. Eu acho que talvez é Deus nos permitindo, acerca da sabedoria que Ele mesmo entregou para o homem, é Ele nos permitindo adentrar esses lugares acerca de perguntas. Talvez Ele tá nos levando também para outro tempo. Você acha que faz sentido tudo isso? Eu acho que faz. E aí eu volto para as perguntas, assim, começa a ficar quase filosófico. Porque você pega uma IA, uma adoração, louvando ao Senhor. Cara, a melodia é perfeita, com excelência, afinação, tudo produzido, capa, né? Uhum. E todas as IAs no final do dia tá rodando ali numa GPU. Cara, é basicamente um computador, matéria-prima é feita de minério, pedra. Sim. E aí, será que não são as pedras clamando? Será se a gente não ficou tão preso na excelência, sabe? A gente dedica tanto e é importante a gente fazer de forma excelente, porque Deus é um Deus excelente. Agora, a IA faz excelente em 10 segundos. E o que a gente tem feito para Deus? Exato. Agora, e o coração disso? E a adoração? E como que a gente tá? Porque pra mim é quase que um olhar no espelho e assim, cara, a IA faz pregação boa, faz louvor bom. Não é disso que a igreja precisa. A gente precisa de gente de verdade, gente que vai errar, gente que vai permanecer. E aí volta até pro nosso início, né? Dos ossos conectando. Cara, de volta à essência. Então quase que, cara, você faz música excelente em 10 segundos. Agora, em vez de você ficar lutando, não sei o que, e a devoção, e a presença do Senhor. Porque e o temor, a fome e a sede, o zelo. Onde está a fome e a sede? Exato. Meu Deus. A gente entra num âmbito que é sobre isso. É sobre isso. A gente às vezes fica focado, vou fazer o melhor e amém. Glória a Deus por isso. Mas se a gente faz sem um coração, sem ter a presença, ou igual a gente lê, fazer um estudo, conhecer muito acerca de Deus e passar pouco tempo com Ele. De que vale? Ele é um Deus relacional, né? Ele é um Deus relacional. Ele nunca exigiu... Na viração do dia, ele estava pronto ali. Estava pronto. Ele não faltou ao encontro. Cara, como que a gente também observa isso para ir para o que interessa mesmo? Então, assim, será que a gente gasta mais tempo preparando um sermão ou gastando tempo com ele? Será que a gente passa mais tempo ensaiando, treinando
nos instrumentos ou louvando a Ele, orando. Então eu sempre volto de volta às boas perguntas que a gente deve fazer. Tudo é permissão de Deus. Sim. Que tempo que a gente está? Como que a gente correlaciona isso com o que Ele espera da igreja? E talvez é Ele mesmo acelerando tudo, acelerando todos, essa geração aí, inquieta, acelerando essa meninada toda para nos trazer de volta a esse lugar. É isso. A fazer essas perguntas. E aonde está o nosso coração? Como que a gente tem enxergado essas coisas? Até no âmbito geracional. Você pega essa geração, né? Ela tem... É isso que você comentou. Às vezes, tolera menos coisa, digamos assim. Já desiste, impaciente. Mas, cara, um monte de adolescente lá nos Estados Unidos boicotou o comício do presidente Trump. Então, assim, cara, um monte de molecada boicotou o comício da pessoa mais poderosa do mundo. Então, assim, são formas de enxergar. Talvez a força ali que a gente vê, eles têm algo diferente. E a gente precisa sempre estar atento a esses movimentos. Estimulando o potencial deles, né? Estimulando. Tem um psicólogo que ele foi um cara que foi para a Segunda Guerra, matou um monte de pessoa, voltou, fez cursar psicologia e falou: agora eu vou gastar o resto da minha vida querendo fazer o bem ao mundo. Que chama Clifton. Esse cara, ele tem um teste de... não é personalidade, mas de aptidões. E aí o que ele diz é muito contraditório com o que a gente aprende. Porque você tá na escola, você tá indo mal, sei lá, em geografia. Então o que você faz? Eu vou estudar mais geografia para poder passar. É isso aí. Ele fala: cara, o que você é ruim, você nunca vai ser bom. No máximo você vai tapar buraco. Então assim, como que você tapa buraco e você potencializa o que você é bom? Porque se em vez de você estudar geografia e ser alguém mediano em geografia... Cara, você pode, sei lá, estudar português, matemática, biologia, o que você já é bom, que lá você vai ser um destaque. E isso cruza muito até com a essência que Deus vem colocando na gente. Às vezes já tem algo direcionado para você e às vezes você gasta tempo lapidando outra coisa. Que às vezes é pro colega ser bom ali. E de novo, cara, tudo isso você vai tendo acesso com IA. E aí, volta aquilo, né? Isso nos faz, essa reflexão dele nos faz, que você mencionou. Imagina, cada um tem algo de bom, né? Que não necessariamente o que você tem de bom vai, né? Mas a gente vai acabar se completando como corpo, né? Exato. E talvez a gente tá querendo ser bom demais, né? Tentar olhar, né? Focados naquilo que não é o que o Senhor tá nos chamando para olhar para esse tempo. Já que eu não sou tão bom em geografia, já que eu não sou tão bom nisso, deixa eu gastar tempo com o que eu sou bom para a glória de Deus. Deixa eu fazer o uso daquilo que Ele tem como potencial para mim. Exato. Eu gosto de pensar até... É a multiforme graça do Senhor. É a multiforme, a igreja é multiforme. Deus é um Deus tão grande que Ele, cara, é o único, se manifesta em 7 bilhões de pessoas. Todo mundo reflete Ele de forma diferente. Quando a gente olha os discípulos, imagina se... Cara, Jesus cobrasse a João, discípulo do amor, de ser mais tempestivo como Pedro. Como Pedro. Cara, nunca houve isso. Ia quebrar ele, né? Ia quebrar ele. Tá a característica dele. Então a gente tem características, fluências diferentes, como que a gente também usa isso a nosso favor. Então, esse teste que eu comentei é um teste que o pessoal faz lá na MIT, lá fora. Cara, tu consegue fazer isso no teu celular hoje. Então, são acessos que você tem de informação. Você pode usar para qualquer coisa. Às vezes eu brinco, faço imagem da minha sogra, brincando com ela. É divertido, ela faz também. Mas quão intencional você for no uso, é uma ferramenta poderosa. Uma calculadora já tem mais tecnologia que tinha na época da primeira viagem para a Lua. A gente já tem mais informação do que Einstein tinha na palma da mão. Então, assim, como que a gente usa para fazer coisas maiores, né? Sim. A favor do reino, né? Potencializar tudo isso. Uau, que delícia. Ai, meu amigo, eu ficava aqui mais tempo. Eu queria só que você fechasse respondendo só uma coisinha. Como é que você enxerga esse equilíbrio entre tecnologia, conhecimento e revelação espiritual acerca do futuro?
Olha, tem coisa pra que... igreja, sabe? Você tá olhando agora pra lupa, pra igreja. Como é que você imagina tudo isso, sabe? Empilhando todos esses pratos, tendo esse equilíbrio aí pro futuro da igreja. Tem coisa que a tecnologia nunca vai conseguir nos dizer. E às vezes até o que ela vai tentar prever vai ser algo diferente de Deus. Toda decisão que eu tomo já há anos, desde profissional, de igreja, Sim. qualquer coisa, já é embasada no que Deus vai falando. E eu brinco que é como se a gente estivesse jogando esse jogo com hack. Porque você tem alguém que já tá no futuro Sim. te falando. Às vezes pode não parecer a melhor coisa, mas se ele tá falando e ele tá lá, cara, eu não quero saber mais do que ele. A revelação de Cristo é o que vai nortear sempre nossa vida e nossa ambição. No final do dia, a gente tem que ser parecido com ele. Chegar no glorioso dia e falar, cara, eu te conheço, chega-se a mim. Acho que nada vai ser mais precioso que isso. Quando a gente fala de tecnologia, de conhecimento, são ferramentas. Sim. Então, conhecimento a gente consegue usar até a Bíblia. Pedro, cara, ele seguia ali a Cristo. Sim. Até Pedro perguntar quantas vezes ele tinha que perdoar, o que ele conhecia já era suficiente para ele exercer e tal, ok. Agora, a partir do momento que ele sabe que é 70 vezes 7, cara, esse conhecimento, ele tem que andar na revelação de Cristo, do conhecimento que Deus confiou a ele vai ter que andar nessa altura. Nessa altura. Porque a partir daquele momento já é um pecado consciente, né? Ignorância. Então, o conhecimento, quanto mais você tem, mais te é exigido. Exato. E isso é uma bênção. A régua vai aumentando. Vai aumentando. O nível vai aumentando. Vai aumentando. Então, assim, a tecnologia, ela te ajuda a ter mais conhecimento. Sim, o conhecimento vai te trazer num nível que você só consegue andar numa revelação de Cristo. Então, se você não tiver revelação de Cristo, você não consegue se santificar, você não consegue, cara, fazer o que você tem que fazer. É sobre isso. Cara, a gente fala, né, geração cansada, acorda cansado. Às vezes a gente acha que descansar é dormir. Mas, cara, tem dia que o descanso é o Senhor. Tem dia que você vai deitar, você vai ficar ansioso, vai virar de um lado pro outro, não dorme. Cara, você gasta 5, 10 minutos, 15, 30 na presença de Deus. Você sai pronto para 10 batalhas. Isso aí. Então esse o descanso, é a revelação de Cristo. Quanto mais ele se revela, mais você conhece, mais o Espírito Santo te ajuda a caminhar nessa revelação. E tecnologia é acessório. Então, assim, um dia foram as máquinas, carro, tudo mais, que foram acessórios. Hoje a gente tem a tecnologia, daqui a pouco talvez seja computação quântica, seja outras coisas. Isso tudo são acessórios para a missão que continua a mesma. Como que eu cumpro minha missão? Cara, você pode estudar inglês. Como que eu faço uma ação social mais assertiva? Você consegue fazer busca? Como que, cara, qualquer coisa, preciso cuidar do meu corpo, ser mais saudável. São acessórios. Mas o motivo continua sempre sendo o mesmo. Sempre o Senhor. Uau. Eu ficava aqui mais tempo. Mas obrigada mesmo. Eu tenho certeza que esse tema vai render próximos encontros. E depois você volta aqui de novo, traz o Timóteo aqui pra gente dar aquele cheirinho nele. Pode deixar. Mas obrigada, que Deus abençoe você e a sua casa. A gente tá com muita saudade de vocês fazem muita falta aqui fisicamente, juntinho da gente também. Mas que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família linda, que a gente ama de paixão. Obrigada, viu? Amém. Privilégio nosso ter vocês aqui, juntinho da gente. E que Deus abençoe aí todos os seus caminhos acerca do seu universo profissional. Que Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada. Já tamo Obrigada junto. por compartilhar esse conhecimento com a gente aqui tão rico e pontual para esse tempo. É isso, já fica o convite, a gente depois pensar algo mais prático, a gente começa Legal. De fato aprender ali na prática. Na prática, né? Por que não? Fica aí o convite então. Né? Obrigada, Deus abençoe. E é isso, nós ficamos por aqui nessa mesa que hoje compartilhou de tamanha riqueza e profundidade técnica e espiritual. Deixa eu te contar. Pode vir IA, pode vir qualquer evolução tecnológica, mas nada pode roubar aquilo que só o Senhor faz por você. Então que você gaste tempo se relacionando com o Senhor e usando, sim, ferramentas aí para o seu bem comum, para que você viva bem a sua vida em sociedade. Que Deus te abençoe e não esqueça de curtir e também se inscrever neste canal, tá bom? Compartilhe com todos os seus contatos e a gente se vê no próximo encontro. Deus abençoe. Tchau, tchau.